Tenho toda certeza disso. Então, bom dia. Antes de iniciar, desejar a vocês um ano letivo maravilhoso, né? Que a gente consiga superar, e vamos conseguir mais esse ano, com todas as dificuldades, com todas as problemáticas que ainda existem, mas que nós somos capazes de superar essas dificuldades como superamos nos anos anteriores. Agora vocês estão no ensino médio. Vocês têm um pouquinho mais de responsabilidade, porque vocês estão no caminho do Enem. Nesse primeiro ano, vocês vão ter a química dividida, você já sabe disso. Então, a química vai ser comigo e com o professor dos Anjos, que vocês também já conhecem. Eu vou ficar com vocês na frente A, e o dos Anjos, obviamente, na frente B. Então, nós vamos fazer aí, vamos ver muitas coisas que nós vimos no ano passado, tá? E no meio do ano eu vou introduzir a parte de fisicoquímica relacionada aí ao ano anterior, aliás, ao ano seguinte. Enfim, eu não tenho aquelas brincadeiras do Thiago Silva, né, com a pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, mas eu quero já parabenizar a todos pela força de vontade, por estarem aqui nesse primeiro dia, mesmo de maneira remota. Eu também não queria estar sentado aqui, queria estar de frente para vocês, mas é tudo ao seu tempo. Na próxima semana, eu acredito que a gente já vai estar ao vivo, né, próximos, né, mantendo contato direto. E se tiver algum aluno novo, que seja bem-vindo à casa, tá? Se tiver algum aluno aí entrando na casa agora, por favor, se pronuncie, levante a mão, diga oi. Aí eu vou fazer a chamada quando tiver o finalzinho da aula, para a gente poder registrar quem está presente. Alguma pergunta, alguma curiosidade? A fórmula da Coca-Cola não posso dizer, já digo logo. Não posso dizer. Estão todos dispostos a aprender e a desenvolver a química? Estão, né? Deixa eu ver quem está aqui. Vamos aproveitar, então, para não ser aquela coisa mecânica, né? Vocês dizem, o professor já vai começar a aula. Ai, meu Deus, não aguento ele. A Adriele está aqui, não está? Ana Caroline, olha, ela está aqui. Ana Daniela também, Ana Lívia, Arthur, Carlos Almeida, o grande Gilson, a Giovana, quem mais? O Guilherme Silva está aqui, o João Gabriel, Catarina também não abandonou. Lauan está aqui, Luana também, Lucas Eduardo, Maria Clara, Maria Eduarda Pires também está aqui. Só as blogueiras, né? A Catarina e a Maria Eduarda Pires. Maria Luísa, Mona Lisa e o professor George. Está faltando gente. Deixa eu ver que está faltando gente. Está faltando o Lucas Eduardo, que eu não vi ali. Está faltando algumas pessoas que eu vi na aula do Thiago e não estou vendo na minha, tá vendo? Eita, preconceito com a química, tá vendo só? As pessoas dizem que... Ei, tem aula de que? Aula de química. Eita, minha internet caiu. Tchau. Saiu. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que todos têm sonhos, todos almejam um curso bom, né? Todos querem cursar, mas ninguém quer sofrer, não é? Então, sejam sensatos. Existem disciplinas que são necessárias, né? E que agora, com o novo ensino médio, vocês vão observar essa necessidade específica, né? Relacionada àquela disciplina. A ciência da natureza, ela não é menos importante do que as outras disciplinas. Vocês não precisam amar. Eu sempre digo isso, jovens. Vocês não precisam amar a química, a física e a matemática. Vocês precisam conviver com elas. Conviver em harmonia, obviamente. Se for conviver para viver em conflito, não funciona. Convive em harmonia. Vocês sabem que eu sou um professor muito maleável. Se você tiver dúvida, por favor, não hesite em perguntar. Não hesite em comunicar para mim que está com dúvida. Eu não vou conseguir adivinhar isso de vocês. Então, não fiquem se maldizendo e se maltratando sem necessidade. Eu estou aqui para ajudar. Eu e todos os outros professores. A coordenadora Aline também está presente. Então, inclusive, quero desejar a ela, não sei se ela está aqui ao vivo, acho que não. Mas, de qualquer maneira, quero desejar a ela um bom trabalho, que a gente vai trabalhar em conjunto. Né? Vocês sabem que ela é a nova coordenadora do ensino médio, e que vocês a recebam muito bem. Tá bom? Mas vamos deixar de papo. E vamos falar de química. O que vocês fizeram de química hoje? O que vocês fizeram hoje de química? Vocês prepararam o café, né? Vocês pegaram achocolatadozinho, né? A maioria é igual do achocolatado, eu tenho certeza.
A maioria aí gosta do Nescau, gosta do Todinho, gosta do Glick, né? Vão lá, botam naquela águazinha morna. Água não, morna não. Estou aqui, obrigado, professor. Tudo bem. Bota lá um leitezinho morno, aquele chocolatezinho bonitinho. Aquilo que vocês fizeram foi o quê? Foi química. Vocês fizeram uma mistura. Quem foi meu aluno viu que a gente trabalhou muito isso. Mistura, substância, né? Vimos essa diferença. Falamos sobre os processos de separação de mistura. Então, o que vocês fizeram hoje pela manhã, agora mesmo nesse intervalo entre a minha aula e a do Thiago, se você deve ter preparado aquele suquinho pronto, né? Aquele que eu não vou dizer a marca, porque não vale a pena fazer propaganda e não ganhar R$1. Mas você fez aquele suquinho pronto. As meninas, por exemplo, elas não vão se maquiar. Mesmo que elas estão aí com as câmeras desligadas, mas elas estão todas maquiadas, estão todas com blush, todas com batom aí da Mary Kay, todas com aquele cílio postiço chamado, né, com a sobrancelha feita. A gente não está vendo, mas eu tenho certeza absoluta que elas passaram mais ou menos uns 20 a 25 minutos fazendo isso, né? Preparando o cabelo, alisando, aquela coisa toda que as mulheres têm, que é da sua natureza, que é da sua genética. A Alana está dizendo que é para eu confiar. Confio, sim. Vocês fizeram isso. Tenho certeza absoluta. Então, jovens, por que... Olha, ó, menino, ó, fonte, ó, confia, tá vendo aí, ó? O João está dizendo que é para confiar. Então, veja só. Por que a gente não vai conviver bem com a química? Por quê? Se a química não tem história, se a química não tem literatura, se a química não tem pedra no caminho, jovens. Se a química não tem aquela pedra no caminho que o Thiago Silva acabou de falar para vocês. Embora a interação, se vocês falarem, inclusive, aí com os professores da geografia, a interação relacionada com as rochas é pura química. É pura química. Eu, quando estudante, não deixo de ser estudante, mas quando estudante acadêmico na universidade, eu paguei uma disciplina chamada mineralogia. Quem for aí trabalhar aí com as partes de engenharia, quem for fazer aí, né? Quem tem sonho de engenharia, quem tem sonho aí de agronomia, enfim, vai trabalhar muito com esse material, essa questão de conhecer rochas, de conhecer o solo. Todos estão relacionados à química. Toda e qualquer profissão, vou dizer assim, tem a química no meio. Aí alguém deve estar coçando a cabeça agora, dizendo assim, mas vou fazer direito, o que é que tem a ver a química com direito? Ora, se você vai trabalhar com leis, se você vai trabalhar com a justiça, você também tem que conhecer as legislações relacionadas à química. Eu, por exemplo, eu faço parte da Confederação de Química, né? Perícia criminal também, óbvio. Vamos dizer, Maria Eduarda, que você esteja defendendo aí um cidadão, a Ana ia dizer que é o sonho dela, um cidadão que, por algum motivo, produziu um produto químico, né, tentando ganhar a vida, produziu um produto químico que veio a ceifar a vida de algumas pessoas. Então, você, como advogada, vai ter que estudar a legislação industrial dos químicos, vai ter que, inclusive, fazer relações com reações químicas para poder defender o seu cliente, ou para poder fazer acusação relacionada aí ao réu. Então, não tem como escapar. Você não precisa ser expert, eu sempre digo isso. Você não precisa ser expert, você precisa conviver bem. E é esse o meu objetivo. É esse o objetivo dos Anjos. Quem conhece dos Anjos sabe que o dos Anjos é um pouco mais novo que eu. Então, ele gosta de trabalhar muito com animes, gosta de relacionar a química em função do que vocês gostam. No caso aí, o cotidiano de vocês. Eu não consigo fazer assim, eu trabalho de outra maneira. Vocês que foram meus alunos sabem a maneira como eu trabalho. Eu não consigo trabalhar com anime, eu não consigo desenvolver. Isso daí, eu gosto de música, eu gosto de fazer relações. Inclusive, agora, nesse ano, a gente vai fazer um processo de sala de aula invertida, onde a nossa aula ela vai ser totalmente interativa. Não vai ser eu apenas escrevendo no quadro e vocês copiando, e aí a gente resolve 2, 3 questões e vamos lanchar, não é isso. A gente vai fazer uma atividade de química bem mais interativa. E quem sabe, dependendo das circunstâncias, né, que a gente não sabe prever o futuro, quem sabe práticas. Eu quero mostrar prática, eu quero mostrar a química para vocês não só no papel. Eu quero que vocês vejam a química diretamente relacionado à prática.
nós vamos fazer práticas, eu estou preparando práticas, eu estou buscando aí interações com outras disciplinas, com outros professores, trabalhando a química para vocês. Isso é chamado de interdisciplinaridade. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com a química, com a matemática, quando vocês estiverem com dificuldade. Eu vou trabalhar a química com a geografia, vou trabalhar a química com a história, vou trabalhar a química com a própria literatura, vou trabalhar a química com a gramática. Por que com a gramática, professor? Porque, ó, quando a gente estiver falando de soluções, que é lá para agosto, mais ou menos, nós vamos necessitar de interpretação. Tem muitos que vão amar a química nesse primeiro semestre, que vocês apenas vão, como é que eu digo? Vocês vão apenas rever o que foi visto no ano passado. Então, muitas coisas vocês só vão relembrar. Só que, no meio do ano para lá, vocês vão ver coisas novas. E essas coisas novas, elas dependem muito da questão interpretativa. Os alunos deixam de gostar da química a partir do momento que chegam na físico-química. Aí escuta o nome, físico-química. Eita, meu Deus, acabou meu mundo. Mãe, já era. Eu não vou ser mais médico, eu não vou ser mais advogado, porque a química acabou com a minha vida. Mas não é assim que a gente tem que pensar. Eu vou necessitar, sim, de todo o processo interpretativo. Eu preciso que vocês consigam interpretar o que é a pedra no meio do caminho, como o Tiago falou. Eu preciso que vocês... Eu acho física mais difícil do que química. Guilherme, não fala por Christian, não, mas eu também acho. E, para ser bem mais sincero, eu acho a física chata, mas ela é necessária. Inclusive, química e física, elas andam de mãos dadas. Eu vou até dar assim, uma moral para eles, porque a química ela surgiu especificamente da física. A física vamos dizer aí, é o prepulsor da química. Isso não quer dizer que a gente é dependente da física e vice-versa. Mas que a gente anda de mãos dadas, anda assim. E com a biologia também, isso é fato. Tá? Mas eu prefiro química. Eu acredito que você disse para mim que prefere química. Mas se vocês verem física na universidade, vocês veem que é totalmente diferente. Não é essa física que vocês têm medo, que vocês não gostam. É uma física bem mais experimental. E eu acredito que o Christian vai fazer assim também. Até porque o Christian ele é bem inovador. Embora ele tenha aí um pequeno problema de falta de cabelo, mas ele é novo, ele tem uma cabeça muito boa em relação aí às tecnologias. Ele é muito mais tecnológico do que alguns que são mais novos, se você já prestar atenção nisso. Ele apresenta slides interativos, ele tem uma ideia muito boa, uma cabeça muito boa para isso. Então, é outra parceria minha, física e química. Então, voltando aqui a falar a questão interpretativa, eu vou necessitar de vocês disso, que vocês consigam interpretar as questões, que vocês vejam o que eu vou querer na questão. Porque, às vezes, o aluno é muito bom na matemática, que é outro peso, né, da balança. É muito bom na matemática, mas não consegue interpretar. Aí você deve pensar, professor, mas é tão fácil para o senhor, porque o senhor já é químico, gente, eu também tive a idade de vocês. Óbvio que eu sou só um ano mais novo que você, aliás, mais velho que vocês, perdão. Mas eu também tive dificuldades. Eu tinha dificuldades em físico-química. Eu não gostava, eu sou só um ano mais velho que vocês, simples assim. Eu não gostava muito da físico-química porque eu não conseguia interpretar as questões. E aí, vou ser muito sincero a vocês, eu tive dificuldade. Mas desistir? Jamais. Jamais. Busquei outros meios, busquei prestar mais atenção nas aulas de gramática, busquei prestar mais atenção nas aulas interpretativas, né, de redação especificamente, para que eu pudesse desenvolver em outra área. E é o que a gente quer esse ano com vocês, a questão da interdisciplinaridade. Tudo bem? O nosso material agora é o material poliedro, tá? Vocês já devem estar em mãos com, ou pelo menos boa parte deve estar em mãos com esse material. É o poliedro, onde é dividido por frentes. Então, nós temos a frente A, como vocês estão vendo no meu slide, capítulo 1. Eu vou começar o capítulo 1 bem lento, e eu botar capítulo 1 e 2, mas eu pensei, não, vou devagarinho, né? O pessoal ainda está com a febre das férias, então não vou também forçar tanto nesse primeiro dia. Então, veja só, é dividido em frentes, frente A, frente B, e tem as unidades. Lembrem-se, a frente A é comigo, que nós somos, no caso, eu, professor George, no caso, faço relação à Química 2. O professor dos Anjos é Química 1.
Química 2, por quê, professor? Porque eu vou trabalhar especificamente essa parte aqui, direcionada que vocês viram no ano passado, dos anjos também. Só que eu vou introduzir material novo, conteúdo novo, a série adiantada. Por isso que eu sou Química 2. E o professor dos anjos continua como Química 1. E vocês vão adorar ter 2 químicas na mesma semana. É maravilhoso. Vocês vão amar. Vocês vão gostar. Tá bom? Então vou deixar de conversar e vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Professor, como é que vai ser aí a questão das provas? Professor, ninguém quer perguntar. Ninguém tem uma curiosidade. Ah, professor, eu vi Ninguém, né? Tudo bem. Deixa para lá. Na aula do... Tá observando aqui na aula do Thiago Silva. Ok, eu entendi. Entendi. Na aula do Thiago Silva, eu vi vocês participando. Eu tava aqui só de olho, vendo que vocês participando. A pessoa tá participando. Eita, na minha aula vai ser bom, vamos participar também. Ainda não entendi muito bem o sistema poliedro, mas vai dar certo. Vai dar certo, você vai entender. Tá? É um sistema novo, mas que ele é muito bom. Tá? É um material que é dividido, tá? Você vai ver que é dividido. Ok? Depois, na próxima oportunidade, eu vou mostrar para você como é que funciona. Mas ele é muito bom. Ele é... Certo, tudo bem, professora Aline. Ele é um material bem sucinto, mas que tem uma complexidade em relação às suas atividades. É bom que a gente vai conseguir trabalhar questões no nosso cotidiano, não vai ficar nada para depois. Óbvio que eu vou passar atividades para casa desse material e também vou fazer alguns complementos, caso eu tenha necessidade ou que eu sinta que a turma ainda não está andando do jeito que eu estou querendo. Tudo bem? Então, João, sem problemas, tá? Nesse primeiro instante, é assim mesmo. O que é novo, a gente demora um pouco a entender. Tudo bem? A Giovana, vamos ter simulado no sábado? Eu não sei. Isso eu não posso te responder, Giovana. Não posso te responder, mas eu acredito que a professora Aline vai entrar em sala, vai explicar direitinho todos os processos, tá? Relacionados aí às avaliações. A Catarina, vão ser só 4 provas, né? No primeiro semestre, sim. Primeiro semestre, sim. São 8, né? São a relação de provas bimestrais e mensais. Acredito que a professora, como falei, a professora Lene vai explicar tudo isso para vocês. Tudo bem? Então, vamos aqui voltar para a química. Vamos voltar aqui para o que eu tenho que falar para vocês, especificamente. Tá aí na tela, né? Vocês estão vendo bonitinho? Vocês viram aí que eu coloquei até uma imagenzinha, né? Tá se movimentando para vocês também ou não? Ou é só para mim? Tá se movimentando não, né? Agora sim, tá se mexendo aí, né? Daí, para quem não sabe, a formação dos cristais de gelo. Isso, a professora Lene já está dizendo para vocês, que mais à frente vai ser esclarecido aí todo esse processo. É o cristal de gelo aí bonitinho, ó, no estado sólido, né? Que nós já trabalhamos. Quem foi meu aluno? Vocês todos foram meus alunos. Nós trabalhamos muito bem essa relação aí das mudanças de estado físico, que vai ser um dos nossos conteúdos mais à frente. Alguém levantou a mão, foi? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou sem retorno aqui. Não consigo ver se alguém fez algum questionamento no chat, enfim. Deixa eu só alternar. Porque como eu estou sem retorno, o Guilherme que respondeu aqui ao que a professora Aline estava falando. Então, retornando aqui para a minha realidade. Então, vamos lá. Capítulo 1, átomo e fórmulas químicas. Então, a gente fala de átomo, a gente lembra de todo aquele processo relacionado à história do átomo, né, como era explicado a matéria na época dos filósofos. Aí vai entrar o Charles, que eu acredito que vocês conhecem muito bem, Catarina e Eduarda Pires o conhece muito bem, inclusive Eduarda Pires. Quando você completar 15 anos de novo, eu quero ser convidado, tá bom? Porque na época eu não tinha tanta intimidade com você, né? Tô brincando, viu? Não é cobrança não, tá? Tô brincando. Então, veja só. Não, mas eu entendo, eu tô brincando. Não vai ficar acanhada, não, eu tô brincando. Então, átomos e fórmulas químicas é o nosso primeiro capítulo. Então, veja só. Sobre o átomo, vamos falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho sobre o átomo. Então, tá aí, ó. Lembrando, verdade, mas agora o senhor. Fiquei emocionado. Tô vermelho, tá vendo? Ó? Fiquei vermelho. Então, veja só.
esse material que eu estou tirando é tudo do livro, tá? É todo o material que vocês terão. Então, sem problemas algum. Inclusive, esse material eu vou disponibilizar para vocês. Vou entregar para a professora Aline, caso ela tenha... Porque eu não tenho grupos com vocês, óbvio. Eu acredito que não vai ter isso. Aliás, não vai ter esse negócio de grupo. Então, ela pode disponibilizar para vocês por e-mail. Então, esse material aqui, inclusive a aula gravada, vai estar disponível. Tá? Está sendo gravado, vocês estão vendo. Vai estar disponível. Então, vamos iniciar sobre o átomo. Então, tá aí, ó, relaçãozinha de átomo. Ó, tem... Deixa eu colocar um laserzinho aqui para ficar bem mais... Cadê o meu... A minha mesa tá aqui. Vou botar um laserzinho aqui, bonitinho, blá, blá, blá. Pronto, tá aqui, ó. Entre os filósofos temos os atomistas, né, que tem a questão do Demócrito e o Leucipo. Esses dois filósofos, eles eram totalmente contra o que era dito na época, né, na relação da matéria, porque para muitos a matéria não se dividia, né, e que a formação da matéria estava relacionada aos 4 elementos. Quem lembra dos 4 elementos? Todo mundo lembra isso, não lembra? Do tempo do Ronca, do tempo que o Cristo tinha cabelo. Todo mundo conhece essa relação dos 4 elementos. Terra, fogo, o que mais? O que mais? Alguém? Alguém? Ninguém? Terra, fogo, o quê? Água e ar. Né? Então, para eles, justamente, para eles, a matéria era formada por esses 4 elementos. Né? Então, esses dois filósofos, lembrando que o Demócrito era professor do Leucipo. Então, eles viveram um dia desse, né? 400 anos antes de Cristo. Então, faz tempo, né? Então, eles tinham também essa parceria aí do Epicuro, mas o Epicuro, ele, na história, ele quase não é lembrado na relação do átomo, tá? E sim, se trata muito na questão de Demócrito e Leucipo, onde eles diziam que a matéria era formada por pequenas partículas, né? E essas pequenas partículas, eles definiram como átomo. Esse átomo, esse A é de não divisão. Para eles, a matéria, ela se dividia até um certo ponto, onde esse ponto final passaria a ser o formador, que era o átomo. Só que, nessa época aqui, Leucipo e Demócrito não tinha tanto moral lá na sociedade dos filósofos. Não tinha esse moral para dizer isso daí, né? Eles conseguiram até sustentar em reuniões essa questão da matéria, mas tinha um cara com um peso forte. Tinha lá o Sócrates, né? Sócrates, ele defendia a teoria dos 4 elementos de um outro filósofo e dizia, não, isso não tem nada a ver. Esse negócio de não formador, de pequena partícula, maciça, indivisível, não existe. E a palavra dele era bem mais aceita na sociedade, né, grega da época do que os nossos amigos Demócrito e Leucipo. Então, essa concepção, essa ideia ficou arquivada, né, e aí outros estudiosos vieram a fazer aí o uso específico dessa teoria sobre a questão atômica, né, sobre a atomística aí relacionada à matéria. Então, a filosofia atomística pode ser resumida assim. Então, veja aí. Lembrando, esse material eu estou tirando do livro, tá? Os átomos são eternos, indivisíveis, homogêneos e invisíveis. Isso daqui tudo foi o que foi dito por Demócrito e Leucipo. Eles diziam isso aqui. Para eles, isso daqui era o átomo. A ideia deles foi até legal. Só que eles foram cometer a bobagem de dizer que se a pessoa parasse de respirar, ela parou de respirar porque ela perdeu seus átomos. Aí eles deram uma escorregada e a sociedade, não, peraí, não dá certo não. Precisa copiar isso? Não precisa. Só se você for bem rápida para conseguir copiar isso aí. Mas não precisa, como eu falei, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Tá bom? Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Não se preocupe. Tudo bem? Veja só. Então, isso é o que dizia, eles eram eternos, esse eternos era que eles estavam sempre lá. Eles eram indivisíveis, que eu não conseguia dividi-los, que eles eram homogêneos. Esse homogêneo é que eles têm igual, né, igual aparência, igual uniformidade na sua estrutura, e que eles eram invisíveis. E eles são invisíveis aos nossos olhos. Tá? Nós não vamos conseguir ver os átomos. Uma vez a minha esposa me perguntou, mas como é que vocês conseguem trabalhar com algo que vocês não veem? Né? Como é que você consegue
fazer com que os seus alunos relacionem a ideia de átomo se ele é invisível aos olhos. Inclusive, nós debatemos sobre isso. Do mesmo jeito que a gente acredita em Deus, né? Ninguém nunca o viu, né? Mas a gente sabe que ele está presente. Então, os átomos estão presentes relacionados aí ao nosso dia, relacionados ao nosso cotidiano, relacionado ao íntimo da nossa matéria. Então, desse jeito fica mais fácil de eu conseguir mostrar para vocês a existência desses átomos. Então, não tem vida sem átomo. Isso é fato. A gente vai ver estrutura, a gente vai ver quem são seus formadores, a gente vai ver a participação de subpartículas, que vocês viram isso comigo lá, quando falamos de elétrons, falamos de prótons, falamos de nêutrons, vimos os estudiosos relacionados a cada um deles, né? Vou ampliar essa ideia de vocês, porque não existe só essas partículas elementares, existem outras. Existe um negocinho chamado, a chamada teoria dos quarks, onde tem a presença de algumas palavrinhas que vocês conhecem muito bem, o up e o down, né? O up e o down, né, que são subpartículas menores ainda que elétrons, que prótons e que nêutrons. Então, vamos trabalhar isso daí, tá? Então, vamos trabalhar na base das curiosidades. E eu quero que vocês estejam bem atentos a isso, tudo bem? Então, os átomos se diferenciam em sua forma e tamanho, isso é fato. Então, um átomo do hidrogênio é totalmente diferente do átomo de carbono. Então, seus tamanhos, né, a sua forma são diferentes. As propriedades da matéria variam segundo o agrupamento de átomos. Então, se esses átomos se agrupam, eles vão ter suas propriedades totalmente diferentes. Que propriedades? Propriedades físicas ou químicas. E é isso que nós vamos trabalhar daqui para frente, a relação de substância e a relação de mistura, né? Porque quando eu falo de uma substância, eu digo assim, a substância ela tem as suas propriedades químicas e físicas bem definidas. Se eu perguntar para vocês agora, qual é o ponto de fusão da água? Vocês vão dizer para mim fácil. Vou dizer, é 0 grau. A água, ela vai congelar a 0 grau. Ela congela a 0 grau. Esse é o ponto de fusão dela. Agora, se eu perguntar para vocês, qual é o ponto de fusão da água com sal? Vocês não vão conseguir me dizer especificamente. Por quê? Porque é uma mistura. E qual é a diferença da substância para a mistura? São justamente as suas propriedades físicas e químicas. Elas são totalmente distintas, porque tem participações de substâncias diferentes, que vão unir o quê? Essas propriedades, fazendo essa relação, essa classificação entre elas. Ok? Então, um dos cientistas responsáveis por esse aperfeiçoamento. Porque houve esse aperfeiçoamento. Como eu falei para vocês, a teoria aqui de Demócrito e Leucipo ficou guardadinha por quase aproximadamente 200 anos. Então tem um cara que eu admiro muito, esse cara aqui. Admiro demais. O inglês John Dalton, esse cidadão aqui, inclusive eu falei da história dele, a maioria de vocês conhece a doença, o daltonismo, em homenagem a ele era daltônico. Ele fez um estudo com 20 anos relacionado à sua doença. Então ele era um cara à frente do seu tempo. Ele ensinava matemática para a galera aos 12 anos. Ele ia para a praça, dizia assim, ei, tá fazendo o quê? Não, tô fazendo nada. Então, vem aprender matemática. Ele reunia a galera lá no coreto e dava a aula dele. Ele era adepto de uma seita, né? Mas vivia estudando. Ele era contemporâneo, inclusive, lá do cidadão que o Christian fala muito, Isaac Newton. Então, eles tinham aí uma certa proximidade, né? Inclusive, estão enterrados na mesma basílica, né? Lá na Inglaterra. Enfim, isso é história. Que a gente pode relacionar, inclusive, com o professor de história que vocês mais amam, que é o nosso amigo René, né? O Daniel René. Então, veja só, John Dalton, esse cidadão aqui, ele aperfeiçoou, estudando como sempre fez, aperfeiçoou a teoria dos nossos amigos. Então, no aperfeiçoamento da teoria, ele fez isso daqui, fez a sua própria teoria, né? Os seus postulados. Então, veja só. Os átomos, deixa eu voltar para o laser aqui novamente. Os átomos são esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis, que formam tudo o que existe. Veja só, aqui, ele só repetiu isso aqui, não foi?
Ele só fez a repetição do que diziam os filósofos. Né? Então, veja só. Os átomos são de vários tipos e cada tipo é denominado como elemento químico. Um conjunto de átomos com as mesmas propriedades e massa pertence a um mesmo elemento químico, que é o que nós vimos na relação dos isótopos. Então, o Dalton, ele foi o primeiro, por exemplo, a entender que os átomos eram esféricos, que eles eram circulares. Então, ele foi o primeiro a produzir simbologias relacionadas aos átomos. Então, o átomo do ouro, o átomo do carbono, enfim. Ele foi o primeiro a fazer essa relação. E até hoje é usado assim. Quando eu vou representar um átomo, represento o átomo de forma circular. Porque veio aí da ideia relacionada ao postulado de Dalton. Outra aqui, ó. Os átomos podem combinar-se entre si e formar substâncias. Isso é fato. Então, isso quer dizer, resumindo aqui nesse último postulado, que os átomos eles podem se rearranjar. Quando você pega a água e você une ao sal, né, que são substâncias diferentes, vai haver um rearranjo. Né? Esse rearranjo é esses átomos se modificando na sua estrutura para poder produzir um novo elemento, um novo composto. Então, isso é a relação direta do postulado do nosso amigo Dalton. Então, vamos lá. Atualmente, sabemos que os átomos não são indivisíveis nem indestrutíveis. Isso é fato. Nosso amigo aqui ainda defendia isso. Não é à toa que se eu perguntar para vocês, valendo um lanche na conta do Thiago Silva lá no seu Sampaio, escutem bem, ele deixou bem claro para mim aqui no privado, que se algum de vocês, ou se todos vocês acertarem essa pergunta que eu vou fazer, ele vai pagar o lanche para vocês no seu Sampaio. Então, veja só, se eu perguntar para vocês aqui, qual foi o modelo atômico de Dalton? Como é que era conhecido o modelo atômico de Dalton? Todo mundo vai saber me responder. Vamos lá, estou esperando, estou vendo bem aqui no chat. Qual era o modelo atômico de Dalton? Quem lembra? Lembre-se, é valendo um lanche na conta do Thiago Silva. Não esqueçam. Quem lembra? Qual é o modelo de Dalton? Vai lá pelo postulado. Olha no postulado. O que é que diz lá no primeiro postulado? São esferas maciças. Não, João. Não é. Esse daí é depois, viu, João? Esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis. Mas bola de bilhar, isso aí, Guilherme. Bola de bilhar. Esse foi o seu modelo atômico. Foi como ele defendeu na comunidade científica. É uma bola de bilhar. O átomo era uma bola de bilhar, segundo a sua ideia. Só que aí, atualmente, nós vimos aqui, ó. Então, Guilherme, procura o Thiago Silva, ele vai pagar esse lanche para você. Ele deixou bem claro aqui para mim. O aluno que acertar a sua pergunta, eu vou pagar um lanche lá no seu Sampaio. Tudo bem? Cobre ele na próxima aula. Então, ó, atualmente, esse aqui já diz o que discorda um pouco da ideia dele, ó. É isso aí, cobre. E discorda um pouco da ideia dele, ó. Não são indivisíveis e nem indestrutíveis. Eu consigo destruir a matéria. Imagine só, se não fosse verdade, eu ia rasgar esse papel aqui, ó. Conseguiria rasgar esse papel? Não. Por quê? Porque é indestrutível, indivisível. Eu não conseguiria fazer esse processo. Né? Na verdade, isso existe. Eu consigo destruir essa matéria, eu consigo dividir essa matéria. E onde é que isso? Onde foi que aconteceu isso, professor? Lá na descoberta da radioatividade com a nossa querida amiga Marie Curie. Né? Lá na descoberta do rádio, do polônio, do urânio, é que se teve a ideia de que derrubou essa questão de que o átomo era indivisível e indestrutível. Eu consigo produzir novos elementos fazendo essa divisão. Tudo bem? Ó, na segunda aí. São formados por partículas subatômicas. Foi o que eu falei para vocês. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Vamos fazer aqui uma analogia do que isso daí realmente representa. Imagine que o núcleo de um átomo, que é o próton, ou seja, ele tem carga positiva, né? Tem carga positiva, nós trabalhamos muito isso aqui. Então, a carga do próton é positiva. A carga do elétron é o quê? Negativa. E o nêutron? Ele não tem carga, né? É zero, ele não tem carga. Ele é neutro, ele não tem carga. E por que ele é neutro?
é justamente para impedir um colapso existente aqui, ó, no núcleo, porque os prótons estão nos núcleos. Então, no núcleo aqui do átomo, eu tenho que ter nêutrons para impedir aqui a repulsão entre os sinais iguais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O sódio, o metal sódio, ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, ele tem quantos elétrons? Ele tem 11 elétrons. Então, como é que é aquela formulazinha, professor, que o senhor ensinou para a gente? Se eu lembro aquela... Lembro, vou lembrar para você também, ó. A é igual a Z mais N. Né? A é igual a Z mais N. Lembrando que esse Z é a mesma coisa que o P ou que o E. Tá? Então, eu tenho que ter uma quantidade de nêutrons suficiente para impedir, gente, o colapso aqui, ó. São 11 cargas positivas, 11. E o que acontece lá na física? Lá na física, o que acontece com os iguais? Qual a tendência da aproximação dos iguais? Qual a tendência? É o quê? É afastar-se. Se não tivesse os nêutrons, não tinha vida. Não tinha átomos. Não tinha matéria. Simples assim. Tá? Voltando aqui. Tem subatômicos, que é o próton, nêutrons e elétrons, que é possível transformar um elemento em outro, isso é fato. A chamada transmutação, também vimos isso na questão da radiação, da descoberta da radioatividade. Possível transformar um elemento em outro, né? Inclusive as chamadas leis de Soddy, que nós iremos ver isso daí também na fisicoquímica. E a última aí, ó, a massa atômica não vai determinar a qual elemento ele pertence, pois átomos de um mesmo elemento podem ter massas distintas. Um exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio. São os isótopos, né? Eu tenho o hidrogênio que é esse aqui, eu tenho o hidrogênio que é esse aqui, e tenho o hidrogênio que é esse aqui. Falei isso para vocês. Esse é o hidrogênio que nós conhecemos. Esse é o deutério, que ele é o D2O. Engraçadinho, né? D2O. E esse é o trítio, que vocês viram lá no Homem-Aranha, né? Quando o tóptico dele queria o trítio para poder fazer aí o Sol aqui na Terra, né? Só nos filmes mesmo que isso acontece. Então, esses elementos, eles têm a mesma simbologia, hidrogênio. Só que eles têm massas diferentes. A massa atômica aqui é diferente, ó. 1, 2, 3. Então, é o que está dizendo aqui, a massa do átomo não vai determinar qual elemento ele pertence, tá? E como eles são isótopos, a isotopia dele é o que fundamenta, tá? Está fundamentada aí diretamente, ok? Alguma pergunta, crianças? Vocês assistiram o Homem-Aranha já, sem retorno para casa? Alguém já? Não? Todos? Eu não acompanho todos no Instagram, mas eu acredito que a maioria já deve ter assistido, né? A Mona Lisa disse que não. Desculpe, Mona Lisa. Eu não vou fazer spoiler, não, tá? O novo sistema, no caso aí, ó, postulado por Jacob Berzelius. Gente, esse cidadão aqui, o Berzelius, ele é um cara que andava em todas as vertentes da química. Ele andava na química, na inorgânica, que é a que nós estamos vendo agora. Ele andava na físico-química, que nós vamos ver mais à frente, e andava na química orgânica. Então, Berzelius também fez alguns postulados. Eles bem próximos, né? Você nota que Dalton e eles são bem próximos aí, até mesmo nas suas vestimentas, mas ele fez um postulado. Ó, ele disse o seguinte, ó, cada elemento conhecido tem um nome e um símbolo, que são derivados do nome em latim. Então, quando vocês estão sorrindo lá no WhatsApp, vocês vão sorrir assim, né? KKKKK, né? Todo mundo sorri assim, né? Bota um KKKzinho, né? E voltando aqui para o Thiago Silva, que falou lá dos emojis, né? Dos emojis relacionados. Mas todo mundo, quando vai rir no WhatsApp, coloca o KKK. Esse Kzinho que vocês estão vendo, ele é o símbolo do potássio. É o símbolo do potássio. Né? Esse K vem de cálium, né? Vem do latim. Olha só, olha como as coisas agora estão aí visíveis na cabecinha de vocês. O potássio é o K, não é? Por exemplo, alguém pergunta qual é o símbolo do potássio na tabela, tem gente que vai procurar o PT. Potássio, não. PT é platina, que também não tem muito a ver com a simbologia, né?
o nome e a simbologia. Então, todos estão relacionados, a boa maioria estão relacionados ao latim. Outro exemplo disso, o ouro. Quem sabe a simbologia do ouro? Vai lá na tabela periódica e olha, a simbologia do ouro é o AU. Isso aqui é o ouro, né? Também do latim, né? Que é o aureum. Esse áureo vem do latim, que significa o quê? Brilhante. Então, olha só, olha as curiosidades. Olha as curiosidades. Outra, a prata. A prata, jovens, é o AG. Vocês estão notando? Vocês estão notando que eu estou colocando uma letra maiúscula e a segunda minúscula, porque é assim que o nosso amigo Berzelius definiu também, tá? Uma letra maiúscula e uma minúscula. Agora não, por exemplo, o carbono. Eu não vou botar, eu boto só um C. O hidrogênio, eu boto só o hidrogênio. Né? O oxigênio, só o O. Não vou precisar colocar segundas letras. Então, a prata, ela vem de argento. É o latim. Então, o latim predomina aí na simbologia dos elementos químicos relacionados aí, tá? Vou só apagar isso daqui, porque acho que vai aparecer mais alguma coisinha. Ainda continuando com o capítulo 1, veja a simbologia que eu tinha mostrado para vocês. Né? Olhem, nós temos o oxigênio. Olha como o Dalton definiu o oxigênio. Essa bolinha aqui, sem nada. Olha o nome dele no latim, veja só. Oxigênio. É lindo, né? Se eu batizar o menino de oxigênio, oxigênio presente. Tem pai para tudo, tá, gente? Tem pai para tudo. Olha o carbono, como é que o nosso amigo Dalton representava. Essa bolinha marrom, né? Pretinha, né? Afrodescendente. Olha aqui como é que fica no latim. Carbônio, notem, ó, que os primeiros, essas letras que estão em negrito, são as letras que representam especificamente aí na tabela, tá? Vai ser representado na tabela. E no atual, o carbono é só o C, como o oxigênio é só o O. Olha o ouro, aurum, né? Aí a simbologia, AU. Mas veja aqui como é que o nosso amigo Dalton colocava um G. Aí vocês sabem inglês melhor do que eu. O meu inglês resume-se ao the books on the table. E esse G aí é do ouro inglês, né? Todo mundo sabe o ouro inglês, sabe? Então, começa com esse Gzinho aí representado isso na simbologia de Dalton. O S, esse S para também no inglês, tá? Também relacionado ao inglês, é o argentum, que é a prata, tá? Tem já a prata em inglês é o AG, não tem nada a ver, tá? Isso é no latim, ok? Isso é no latim. O hidrogênio é o hidrogênio, onde apenas o Hzinho para representá-lo. O ferro ele é bem diferente. O ferro também, se fosse representar, seria uma bolinha aqui, ó. E aquela simbologia de uma seta para cima, né? Que vocês lembram? O pessoal representa a seta para cima de macho, né? E uma bolinha com uma cruzinha assim de fêmea. Vocês lembram disso, né? Então é mais ou menos isso que ele representava aqui, seria o cobre, segundo o Dalton, tá? Mas só para mostrar um pouco da simbologia. Gente, isso aqui que eu estou fazendo, sabe o que é? Eu estou só relembrando as coisas para vocês. Esse primeiro momento é só relembrar, tá bom? Então vamos lá. Substâncias, fórmulas químicas e classificação. Substância, olha como é que nós definimos a substância. É uma proporção da matéria ou uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas. Que propriedades são essas? Temperatura de fusão e de ebulição. Elas são definidas, elas são exatas. Elas são específicas para cada substância, ok? Então, ó, Dalton representava substâncias pela junção de símbolos, que aí havia a representação dos átomos. Aí eles têm essa simbologiazinha aqui, né? Ó, por exemplo, a água. Olha só, ele pegou aqui o oxigênio, vocês estão vendo, ó, e ele juntou o oxigênio com quem? Com o hidrogênio. Lembre-se que aqui ele não está seguindo proporção. Porque qual é a fórmula da água? Todo mundo sabe, H2O. Aqui ele não seguia a proporção. A gente vai ver isso daí quando a gente vai falando lá de leis ponderais, onde a gente vai fazer relação com o NOx dos elementos, e daí que surgem as proporções. Ok? Veja como é que ele definiu o óxido de carbono. Pegou o oxigênio com o carbono. Então, ó, não definiu proporção. O ácido carbônico, do mesmo jeito. Pegou duas moléculas aqui de oxigênio e uma de carbono. Na verdade, a molécula que ele acertou é essa mesmo. Que se eu fosse desenhar aqui a estrutura, seria assim, ó.
né? Quando falamos de ligações químicas, trabalhei muito isso. Então, inclusive, uma geometria linear, né? Um ângulo de 180 graus, carbono no centro, com duas ligações duplas relacionadas aos oxigênios. Então, essa foi a ideia de um cara promissor para a sua época. No caso, aí, o nosso amigo Dalton. Então, vamos prosseguir para a gente terminar. Está acabando, falta 5 minutos. Está acabando o sofrimento. Com o desenvolvimento dos estudos sobre a matéria, ela foi desenvolvendo, né? Foi, ao passar do tempo, foi aumentando a questão de tecnologia, surgiu a eletricidade, a radioatividade, enfim, foi melhorando. Nos estudos da matéria, foi possível determinar a proporção exata dos elementos. Então, é aqui que eu vou dizer H2O, é aqui que eu vou dizer CO2, é aqui, porque agora tem uma proporção. E essa proporção está indicando a quantidade de elementos na substância, né? Então, por exemplo, a água, eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio, mas no caso, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tá? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Ah, pessoal, mas eu só tenho um elemento de hidrogênio. Pois é, mas são 2. São 2 átomos de hidrogênio. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque eu estou vendo apenas o hidrogênio que eu vou dizer, tem o hidrogênio e o oxigênio. Beleza, mas você tem 2 hidrogênios. Olha a proporção ali embaixo. Você tem 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Dióxido de carbono. Eu tenho 1 carbono para 2 átomos de oxigênio. E assim sucessivamente. Ah, professor, mas eu estou vendo bem o cloro e o oxigênio. Vejam só. Elementos simples como esses, são elementos simples, eles nunca podem ser isolados. Eu nunca posso representar o cloro assim ou o oxigênio assim. Por quê? Porque eles não são gases nobres. Aí vocês vão lembrar disso. Os gases nobres são os únicos elementos que são estáveis porque possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Com algumas exceções, óbvio. Quem? Do hélio. O hélio tem 2. Né? O hélio tem 2. Por isso que o hidrogênio só faz 2 ligações. Uma que ele já tem com outra. Isso nós também já trabalhamos, tá? Isso tudo já foi trabalhado. Nós estamos apenas relembrando. Tudo bem? Estou concluindo aqui, Nas fórmulas químicas, os números são responsáveis por indicar a proporção de cada elemento na composição da substância. Foi o que eu disse, né? Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Para ser mais exatos, eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Simples assim, tá? As substâncias formadas por apenas um tipo de átomo são denominadas de substâncias simples. Tá ali o exemplo, cloro e oxigênio. São simples. Eu só tenho eles ali para representar. Eu tenho, no caso, a ligação seria assim, cloro ligado a cloro, oxigênio ligado a oxigênio. Então, eu só tenho esse elemento, então é uma substância simples, né? Já aquele que é formado por mais, né, mais de 1 ou 2 ou 3 elementos diferentes, aí sim nós temos a substância composta. Por exemplo, o CO2. O CO2 é composto. Por quê? Porque ele é composto de quem? De carbono e oxigênio. A água é composta. Ah, professor, mas tem água pura. Não confunda o puro com o simples. A água pura, ela é pura por quê? Porque ela só tem hidrogênio e oxigênio. Se eu perguntar para vocês, a água pura e a água potável, ela é a mesma coisa? Não. Elas têm a simbologia igual, mas elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque a água pura só tem hidrogênios e oxigênios. A água potável que nós consumimos no nosso cotidiano, ela possui outros elementos. Ela possui flúor, ela possui iodo, ela possui sais. Ela possui outros elementos, fazendo com que ela não seja pura, fazendo com que ela seja apenas um elemento composto. Deu para entender, entendeu? Então, não confunda simples com puro. Ok? Aí a representação que eu fiz ali, para a gente poder adiantar, que eu só tenho 1 minutinho, e esse 1 minutinho eu queria mostrar aqui esse exemplo, essa questão resolvida, para a gente poder concluir, tá? Aí eu libero vocês para a aula, deve ser a aula de quem? De filosofia, eu acho, né? Uma das reações mais conhecidas e estudadas é a da fotossíntese. Todo mundo conhece a reação de fotossíntese, quando vocês viram lá nas ciências com o professor... Quem é o professor de biologia de vocês? É o Francis, né? O responsável por fornecer alimentos para os vegetais em um processo que depende da luz. Nessa reação, a transformação de carbono, no caso aí do gás carbônico, e da água, e de gás oxigênio. Glicose, que é o açúcar. Sem essa reação, as plantas não conseguem sobreviver. Então, a reação de fotossíntese é
Tá aí, ó, o processo está toda balanceada, inclusive, vocês estão vendo, ó, 6, 6, tá vendo, ó? Toda balanceadinha. Tem que ter a presença de luz, que ela vai produzir o chamado ATP. Olha aí, ó, como eu lembro da biologia, tá vendo? Lembro da ciência. Adenosina trifosfato. Então, vamos terminar? Classifica as substâncias envolvidas nessa reação como simples ou composta. Então, já vi que a questão já resolveu para a gente. Ó, o CO2 é o quê? Composta. Composta por quê? Formada, ó, de elementos químicos como carbono e oxigênio. A água também é composta. O C2H2O6, que é a glicose, também é composta. A única simples quem é? É o O2. Mas isso não quer dizer que ela é pura. Cuidado, tá? O oxigênio, ele está presente numa mistura. O ar atmosférico é uma mistura. Tudo bem? Para vocês, eu vou deixar isso vocês, para todos, ok? Agradeço muito por esse dia. Espero que vocês tenham entendido, tenham relembrado o que eu falei. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço para todos e fiquem todos bem. Qualquer dúvida, procure a professora Aline, ela entra em contato comigo, tá bom? Um abraço, tchau. Valeu, João. Valeu, Carlos. Um abraço para todos e até a próxima aula. Valeu, Arthur. Tchau.